Em alguns casos, as pessoas não têm autonomia para escolher o seu regime de bens. É o caso, por exemplo, de pessoas com mais de 70 anos. É o tema de hoje, separação obrigatória de bens. Hoje estamos mais uma vez com o especialista na área de planejamento patrimonial, Pitágoras Carvalho. Separação obrigatória é diferente de separação total. Fala um pouco como é que funciona a separação obrigatória, quais as características e os efeitos. De fato, são duas figuras distintas, Mariana. A separação obrigatória é aquela situação em que a pessoa não tem a opção de escolher por outro regime. A separação total, que a gente está acostumado, é uma escolha do casal por meio de um pacto antinupcial em que eles combinam como eles querem que funcione. Já na separação obrigatória, você tem que seguir esse regime porque você incide em uma das situações que a lei prevê que obrigatoriamente estabelece a separação de bens. Geralmente o que as pessoas lembram é da separação por idade. Existem outras situações em que a separação obrigatória também incide. E uma das que a gente mais frequentemente tem encontrado é aquela situação da pessoa que vai para um segundo casamento sem ter feito a partilha do primeiro. A lógica da lei é que a gente precisa separar o patrimônio da primeira pessoa, ou do primeiro relacionamento, do patrimônio do segundo relacionamento. Por isso, a separação obrigatória. Outro exemplo de separação obrigatória muito comum são os casamentos após os 70 anos de idade. Você pode falar um pouco sobre esse assunto também? Claro, isso é um assunto bastante controverso, né? Essa idade de 70 anos, que até pouco tempo atrás era 60 e recentemente foi aumentada para 70, é uma presunção da lei de que a partir dessa idade a pessoa já formou um patrimônio, já teve um grande esforço para formar a maior parte do seu patrimônio e que, portanto, a participação do novo cônjuge não seria tão relevante a ponto de justificar uma comunhão, uma mistura patrimonial. E na separação obrigatória, tendo o divórcio, então a pessoa se casou com mais de 70 anos, aos 80 anos decidiu se divorciar. Qual é o impacto disso em relação a outros regimes? Do ponto de vista patrimonial, a pessoa que casou com separação obrigatória, quando se separa, não tem confusão patrimonial, cada um tem o que é seu. Isso, obviamente, tem uma série de limitações. Se o ex-cônjuge consegue provar, por exemplo, que ele trabalhou junto com o cônjuge para formar aquele patrimônio, por exemplo, eles trabalhavam dentro da mesma empresa ou tinham um consultório que cresceu porque essa nova pessoa trouxe uma expertise que não existia, ela tem direito a receber uma compensação por isso. Mas, ao contrário do regime da comunhão de bens, isso depende de prova de quem alega que deu essa ajuda e não de uma simples presunção da lei. E se a pessoa que casou com mais de 70 anos quiser favorecer esse novo cônjuge, ela pode e tem limites? Pode e tem limites. A primeira saída para fazer isso é um testamento. O testamento permite que você disponha de metade do seu patrimônio, deixando para quem você quiser, com algumas poucas limitações, alguns bens, um bem específico, ou uma quantidade, ou um pedaço do seu patrimônio. Isso também pode ser feito por uma doação, que é um outro mecanismo para fazer isso um pouco mais definitivo, porque ela é feita em vida. Uma outra forma que pode ser adotada é o seguro de vida, ou uma previdência privada que também beneficia essa pessoa e, em princípio, passa fora do inventário. E aí você evita as discussões, né, de eventuais herdeiros que queiram questionar que ela seja beneficiada. A discussão, e em direito de família a gente tem essa situação, né? As pessoas primeiro decidem se vão brigar e depois procuram uma justificativa para a briga. Então as discussões elas sempre podem existir. O importante é a gente ter uma estrutura jurídica que permita enfrentar a briga de uma maneira calma e até desestimular as pessoas de brigarem. Pitágoras, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E conto com vocês no próximo episódio de Desafios da Família Moderna. Até lá!